Beloved friends, Amados amigos, ladies and gentlemen, senhoras e senhores, brothers and sisters, irmãos e irmãs em Cristo, this is Brother Frank este é o irmão Frank speaking to you falando a from vocês the International do Centro Missionário Internacional Krefeld. em Krefeld, Alemanha. We are so grateful Somos tão gratos por esta oportunidade to para share compartilhar a palavra de Deus from a this partir dessa station estação, to reach para alcançar to as tantos many quanto seja as possível possible and to e para share compartilhar com eles a preciosa palavra de Deus. to make Para mim, heaven and céus e terra passarão, but God's mas a word palavra de Deus permanece eternamente. and as the Como o apóstolo Paulo was afirmou stated a um number número of de vezes, times, a palavra he que ele pregou was not não foi a palavra de um homem, mas a palavra de Deus. Ele enfatizou especialmente em Gálatas, capítulo 1, onde, a partir do versículo 6 até 9, ele estava falando sobre o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo e fazendo afirmação muito séria que todos que pregam outro evangelho estão sob maldição. Eles podem falar sobre bênçãos, eles podem ter encontros carismáticos, eles podem curar os enfermos e chegarão ao Senhor de acordo com a palavra de Deus e dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome e em Teu nome não fizemos muitos milagres? E o Senhor olhará bem e então dirá: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isto é muito sério. Hoje, cada denominação prega um evangelho. Cada igreja, cada personalidade carismática, cada evangelista, todos pregam um evangelho. Minha questão é: quem passa pelo teste da palavra? A pregação de quem está em 100% de acordo com o que o apóstolo Paulo pregou? O batismo de quem está 100% de acordo como os apóstolos batizaram? Nós temos que voltar ao modelo bíblico. E o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios: Eu pus o fundamento e ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele é o fundamento, Ele é a pedra da esquina, Ele é Alfa e Ômega, Ele é o primeiro e último, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o Filho de Deus, Filho do homem, Filho de Abraão, Filho de Davi, Ele é mediador, Ele é advogado, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é tudo em tudo. Em uma parte do plano de salvação, nós vemos nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas quando chega ao ministério de ensinamento, a pregação do Evangelho original de Jesus Cristo, então o apóstolo Paulo escreve também aos Coríntios, porque a palavra da cruz é para nós,
que somos salvos. É o poder de Deus, a palavra de Deus conectada com o que aconteceu para nós na cruz do Calvário. Não é suficiente de carregar uma cruz ou mesmo um crucifixo. Aliás, o crucifixo foi criado pela primeira vez no 8º século, antes da primeira cruzada, das 7 cruzadas que aconteceram, e todas as pessoas tinham que beijar o crucifixo para aceitar a assim chamada religião católica geral, senão elas seriam mortas. Assim, nós não carregamos crucifixos, nem mesmo cruzes. Nós cremos em Jesus Cristo, aquele que foi crucificado por nós. E nós cremos, de acordo com Gálatas 2, que nós fomos crucificados com Ele. E que podemos dizer, como o apóstolo Pedro e também o apóstolo Paulo, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas, voltando a Gálatas, capítulo 1, onde o apóstolo enfatiza que não há outro evangelho, somente um verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, ligado com perdão, salvação, reconciliação, nos trazendo de volta para Deus. Se pregamos o evangelho, nós compartilhamos o que Deus fez por nós, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós não colocamos uma interpretação sequer. Nós somente pregamos na forma como foi pregado. Mas então, no versículo 10, em Gálatas 1, o apóstolo escreve como assim: pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Vamos ser honestos. Em cada denominação, o pastor, o pregador, tem que agradar a congregação. Ele tem que ficar nos ensinamentos desta denominação. Se ele for além desses ensinamentos de uma certa denominação, ele será pedido para reportar, e então o seu tempo talvez tenha chegado. Em cada igreja, isso não é crítica, isto é realidade. Em cada igreja, igreja católica, igreja ortodoxa, igreja luterana, igreja episcopal, igreja anglicana, em cada igreja há regras e regulamentos que você tem que manter para ficar nelas. De outra forma, acontece como nos tempos da reforma religiosa, que alguém surja e proteste as coisas que estão acontecendo em tal igreja e denominação. Assim, amigos, é muito, muito sério. Mas um homem de Deus não é treinado em um seminário de uma denominação. Um homem de Deus tem um chamado de Deus, como o apóstolo Paulo afirma posteriormente no versículo 11, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não segundo os homens. Não segundo uma experiência num seminário. Não. O evangelho que eu estou pregando, eu faço por causa de uma comissão divina.
eu vi o Senhor, eu vi a luz, eu ouvi a sua voz, e Ele me chamou para ir às nações, para pregar a sua palavra. Você pode ler sobre este chamado no livro dos Atos 3 vezes. Capítulo 9, capítulo 22, capítulo 26. Mas voltando para o próximo versículo, versículo 12, em Gálatas 1. Porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Eu digo amém para isto. Esse homem de Deus passou um longo tempo aos pés de Gamaliel. E às vezes eu estava me admirando como o apóstolo teve que ter sentido durante o ministério de nosso Senhor. Ele estava sentado, olhando para cima, para o seu ensinador Gamaliel, e simplesmente ouvindo o que Gamaliel estava dizendo, e perdendo o tempo da visitação de Deus, perdendo o ministério de João Batista, perdendo o ministério de Jesus Cristo, e sentado lá, olhando para Gamaliel, o que ele tinha para dizer? Meu Deus no céu, quantas vezes esse homem deve ter dito, deve ter pensado, como eu era tolo, eu estava sentado aos pés de um homem. Mas agora, a partir da sua própria experiência, ele podia então dizer, o evangelho que eu prego não é segundo os homens. Eu não sentei aos pés de um homem para ouvir sobre o evangelho de Jesus Cristo. Eu ouvi a voz do Senhor. Eu vi a luz. Eu caí no chão e o Senhor me chamou. E por revelação de Jesus Cristo, eu recebi a comissão e também o evangelho que eu estou para pregar. E agora nós voltamos de novo em comparação com todas as denominações. Por favor, amados, me perdoem, mas compreendam. Eu tenho que mostrar a você a diferença entre um homem chamado por Deus, e o apóstolo Paulo é o melhor exemplo para isto. E então, para mostrar a você como toda a igreja, toda a denominação tem seus credos, suas doutrinas, seus dogmas, mas eu não creio em nenhum credo sequer. Eu não creio no credo da Niceia, eu não creio no credo da Calcedônia. Beloved friends, amados amigos, ladies and gentlemen, senhoras e senhores, brothers and sisters, irmãos e irmãs em Cristo, this is Brother Frank este é o irmão Frank speaking to you falando a from vocês the International do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. We are so grateful Somos tão gratos por esta oportunidade para compartilhar a palavra de Deus from a partir dessa estação, to reach para alcançar to as tantos many quanto seja possível and to e para share compartilhar com eles a preciosa palavra de Deus. to make Para mim, heaven and céus e terra passarão, but God's mas a palavra de Deus permanece eternamente. and as the Como o apóstolo Paulo was afirmou um número de vezes, a palavra que ele pregou was not não foi a palavra de um homem, mas a palavra de Deus. Ele enfatizou especialmente em Gálatas, capítulo 1, onde, a partir do versículo 6 até 9,
ele estava falando sobre o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo e fazendo afirmação muito séria que todos que pregam outro evangelho estão sob maldição. Eles podem falar sobre bênçãos, eles podem ter encontros carismáticos, eles podem curar os enfermos e chegarão ao Senhor de acordo com a palavra de Deus e dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? E o Senhor olhará bem e então dirá: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isto é muito sério. Hoje, cada denominação prega um evangelho. Cada igreja, cada personalidade carismática, cada evangelista, todos pregam um evangelho. Minha questão é: quem passa pelo teste da palavra? A pregação de quem está em 100% de acordo com o que o apóstolo Paulo pregou? O batismo de quem está 100% de acordo como os apóstolos batizaram? Nós temos que voltar ao modelo bíblico. E o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios: Eu pus o fundamento, e ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele é o fundamento, Ele é a pedra da esquina, Ele é Alfa e Ômega, Ele é o primeiro e último, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o Filho de Deus, Filho do homem, Filho de Abraão, Filho de Davi, Ele é mediador, Ele é advogado, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é tudo em tudo. Em uma parte do plano de salvação, nós vemos nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas quando chega ao ministério de ensinamento, a pregação do evangelho original de Jesus Cristo, então o apóstolo Paulo escreve também aos Coríntios, porque a palavra da cruz é para nós que somos salvos. É o poder de Deus, a palavra de Deus conectada com o que aconteceu para nós na cruz do Calvário. Não é suficiente de carregar uma cruz ou mesmo um crucifixo. Aliás, o crucifixo foi criado pela primeira vez no 8º século, antes da primeira cruzada, das 7 cruzadas que aconteceram, e todas as pessoas tinham que beijar o crucifixo para aceitar a assim chamada religião católica geral, senão elas seriam mortas. Assim, nós não carregamos crucifixos, nem mesmo cruzes. Nós cremos em Jesus Cristo, aquele que foi crucificado por nós. E nós cremos, de acordo com Gálatas 2, que nós fomos crucificados com Ele. E que podemos dizer
como o apóstolo Pedro e também o apóstolo Paulo, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas, voltando a Gálatas, capítulo 1, onde o apóstolo enfatiza que não há outro evangelho, somente um verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, ligado com perdão, salvação, reconciliação, nos trazendo de volta para Deus. Se pregamos o evangelho, nós compartilhamos o que Deus fez por nós através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós não colocamos uma interpretação sequer. Nós somente pregamos na forma como foi pregado. Mas então, no versículo 10, em Gálatas 1, o apóstolo escreve como assim: pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Vamos ser honestos. Em cada denominação, o pastor, o pregador, tem que agradar a congregação. Ele tem que ficar nos ensinamentos desta denominação. Se ele for além desses ensinamentos de uma certa denominação, ele será pedido para reportar, e então o seu tempo talvez tenha chegado. Em cada igreja, isso não é crítica, isto é realidade. Em cada igreja, igreja católica, igreja ortodoxa, igreja luterana, igreja episcopal, igreja anglicana, em cada igreja há regras e regulamentos que você tem que manter para ficar nelas. De outra forma, acontece como nos tempos da reforma religiosa, que alguém surja e proteste as coisas que estão acontecendo em tal igreja e denominação. Assim, amigos, é muito, muito sério. Mas um homem de Deus não é treinado em um seminário de uma denominação. Um homem de Deus tem um chamado de Deus, como o apóstolo Paulo afirma posteriormente no versículo 11, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não segundo os homens. Não segundo uma experiência num seminário. Não. O evangelho que eu estou pregando, eu faço por causa de uma comissão divina. Eu vi o Senhor, eu vi a luz, eu ouvi a sua voz, e Ele me chamou para ir às nações, para pregar a sua palavra. Você pode ler sobre este chamado no livro dos Atos 3 vezes. Capítulo 9, capítulo 22, capítulo 26. Mas voltando para o próximo versículo, versículo 12, em Gálatas 1. Porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Eu digo amém para isto. Esse homem de Deus passou um longo tempo aos pés de Gamaliel. E às vezes eu estava me admirando como o apóstolo teve que ter sentido durante o ministério de Nosso Senhor. Ele estava sentado
olhando para cima, para o seu ensinador Gamaliel, e simplesmente ouvindo o que Gamaliel estava dizendo, e perdendo o tempo da visitação de Deus, perdendo o ministério de João Batista, perdendo o ministério de Jesus Cristo, e sentado lá, olhando para Gamaliel, qual o que ele tinha para dizer? Meu Deus no céu, quantas vezes esse homem deve ter dito, deve ter pensado, como era tolo, eu estava sentado aos pés de um homem, mas agora, a partir da sua própria experiência, ele podia então dizer, o evangelho que eu prego não é segundo os homens. Eu não sentei aos pés de um homem para ouvir sobre o evangelho de Jesus Cristo. Eu ouvi a voz do Senhor. Eu vi a luz. Eu caí no chão e o Senhor me chamou. E por revelação de Jesus Cristo, eu recebi a comissão e também o evangelho que eu estou para pregar. E agora nós voltamos de novo em comparação com todas as denominações. Por favor, amados, me perdoem, mas compreendam. Eu tenho que mostrar a você a diferença entre um homem chamado por Deus, e o apóstolo Paulo é o melhor exemplo para isto. E então, para mostrar a você como toda igreja, toda denominação tem seus credos, suas doutrinas, seus dogmas, mas eu não creio em nenhum credo sequer. Eu não creio no credo da Niceia, eu não creio no credo da Calcedônia.